dia, boa tarde, boa noite para você que ouve o podcast Eixos Tech, o podcast de divulgação científica do IF Sul de Minas, Campus Passos. Nós agradecemos a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, pelo apoio financeiro para a realização desse projeto. No dia de hoje, nós estamos recebendo a professora Andréia Cristina Alves, que também é professora do IF Sul de Minas, Campus Passos. Ela possui graduação em enfermagem pela Universidade do Estado de Minas Gerais. Ela é especialista pela Faculdade de Saúde Ibituruna no curso de Saúde Mental e Atenção Psicossocial, mestre em Saúde e Educação pela Universidade de Ribeirão Preto, licenciada em Formação Pedagógica em Biologia, doutora em Enfermagem Psiquiátrica pela Universidade de São Paulo, USP de Ribeirão Preto. Atualmente, a Andréia, então, é professora EBTT do Ensino Básico Técnico e Tecnológico pelo IF Sul de Minas Campus Passos e tem uma grande experiência na área de enfermagem em saúde mental. E é justamente isso que nós iremos discutir no episódio de hoje, a saúde mental e a questão do burnout. André, agradecendo a sua presença no episódio de hoje, gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, então, o que é o burnout, né? É um termo que está muito em evidência. A gente tem a percepção de que cada vez mais discute-se essa questão dentro da saúde, dentro das universidades, com pesquisas que estão sendo feitas, mas também, né, a gente vê muita reportagem, a gente vê o aparecimento dessa discussão nos jornais, e muitos dos nossos ouvintes não conseguem compreender ou não têm, de fato, a dimensão do que é o burnout. Então fala um pouquinho para a gente começar o debate com relação a essa questão. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e dou as boas-vindas a todos que, porventura, escute esse podcast. É importante que, antes mesmo da gente falar sobre o burnout, a gente fale sobre o cansaço e a exaustão, que é diferente do burnout, né? O cansaço ocorre quando a gente tem uma alta demanda e a gente fica cansado, mas uma noite de sono a gente consegue recarregar as nossas energias. Já a exaustão é quando a pessoa ela enfrenta algumas situações de cansaço e mesmo ela tendo essa noite de descanso ou ela ficando um final de semana destinado a descansar, ou uma semana que porventura ela tenha tido de folga, ou até mesmo a questão das férias, né, ela retorna ainda cansada, e um ponto importante a ser considerado é a irritabilidade. E aí o que é o burnout, né? Para que aconteça o burnout, é preciso que aconteça um assédio, seja ele de qualquer natureza, né? E aí a pessoa passa por essa situação de assédio, seja ela entre seus pares ou alguém que esteja numa posição superior a ela, e isso lhe causa constrangimento, humilhação. E essa situação leva a pessoa ao esgotamento e aí é importante que esse esgotamento ele vai resultar a danos existenciais. Então a pessoa rompe totalmente com o seu projeto de vida, como se fosse aquela gota d'água que faltava para o copo transbordar. E aí é importante frisar que em 2022, devido a essa essa relevância dessa temática, né, a Organização Mundial de Saúde, ela classifica dentro, né, da Classificação Internacional das Doenças, o CID-11, ela insere, na verdade, o burnout, que traz como uma definição o estresse crônico de trabalho que não foi administrado com sucesso, ou seja, algo voltado para o trabalho. Então, o trabalho causa, frente a um assédio, causa um dano na pessoa. Então, olha que interessante, você quer me dizer então que o burnout ele é uma doença, né? Ele tem classificação na OMS como doença que está vinculada diretamente ao trabalho laboral. Isso, com certeza. Então ele tem que ter, além da exaustão, do cansaço, a junção de uma outra variável que no caso vai ser algum tipo de assédio. Sim. Que daí vai acarretar então no desenvolvimento do burnout pelo aquele trabalhador, né? Então é interessante saber isso, que é um fenômeno que acontece no ambiente de trabalho, que o ambiente de trabalho que não é saudável, né, ele contribui para o desenvolvimento do burnout. Mas então, e aí, como é que isso funciona? Ele é uma soma de variáveis, e de fato o que ele vai gerar
para o indivíduo que está então com burnout, né? Tendo em vista que nós temos hoje uma sociedade que está aí cada vez mais ultraconectada, uma sociedade hiperativa, é uma sociedade que o smartphone trouxe para a gente aquela agilidade, a rapidez, do arrasta para cima dos aplicativos, mas que ao mesmo tempo traz ansiedade, né? Sim. Traz aquela questão da gente estar esperando uma resposta e o outro ali tem que estar 24 horas conectado para nos atender. Isso vai gerar o estresse, vai gerar ansiedade, mas além disso as questões do trabalho vão contribuir para o burnout. E aí, o que mais? Como que isso ocorre? Então, o burnout, ele é caracterizado, né, por uma exaustão física e mental do sujeito, causado por quê? Pela sobrecarga de trabalho que ele enfrenta, né? E aí essa sobrecarga somada a uma situação de assédio causa o quê? Sentimentos de desgaste, despersonalização, que a pessoa ela entra numa situação meio que automático de considerar como se os outros fossem um objeto para ela. Então o humano fica meio que suspenso para o sujeito que está experienciando o burnout, né? Passa a tratar as pessoas não muito bem, porque a irritabilidade é algo marcante no burnout, né? Outro fato que na fase aguda é muito comum, que a gente chama de lapsos de memória, mas o sujeito ele pode ter uma desrealização, que é como se a pessoa se desconectasse de si, ela fica acordada, mas ela se desconecta. E aquele período que ela se desconecta, ela não lembra de nada que aconteceu com ela. E aí a gente chama isso de desrealização. E aí também tem essa baixa realização profissional. A pessoa não se sente mais pertencente àquela profissão, né, àquela carreira, aquele lugar. Então é algo que tem crescido muito nos últimos anos e isso causa um impacto significativo na vida do sujeito, né? Então o sujeito ele vai ter, né, inúmeras características dos sintomas, né, questão da fadiga persistente, irritabilidade, a dificuldade de concentração. Mas uma dúvida que eu tenho, talvez alguns dos nossos ouvintes também possam compartilhar da mesma inquietação, o burnout ele pode também estar associado a outras doenças mentais vinculadas ao trabalho, como a gente estava discutindo a questão do distúrbio de ansiedade, da depressão, ou ele vem sozinho? Então, o burnout, ele afeta tanto a saúde física quanto mental do sujeito. Então, assim, é importante que as pessoas entendam que o burnout, ele, por mais que é uma doença, ainda há uma divergência muito grande em relação ao seu diagnóstico. Muitas vezes, ele é diagnosticado como depressão, ansiedade, não como burnout, né? Então, tem essa divergência ainda, porque só em 2022 que começa a se pensar no burnout enquanto doença. Mas a pessoa que pode estar experienciando o burnout, ela pode ter alguns sintomas físicos, como dor no estômago, diarreia. Às vezes, o final de semana a pessoa não teve nada. Chega no domingo à noite, ela começa com um quadro de diarreia. Ela tem, às vezes, uma alteração no sono, né? Então, se ela não consegue dormir por pensar que ela vai ter que enfrentar aquele ambiente. Pode gerar uma gastrite aí no meio do caminho, né? Sim. Gastrite, úlcera, né? Quadros de ansiedade, de depressão. Além disso tudo, a pessoa pode ter um risco aumentado para doenças cardiovasculares. Então, é muito comum a pessoa que está na fase aguda do burnout, ela ter pico hipertensivo, ela ter dor precordial, que é a dor no peito, justamente porque ela está na fase aguda, mas ela nunca pensa que é por conta do burnout, né? Então isso pode acontecer sim. E o mais interessante é que esse tipo de doença vai gerar, né, um impacto no rendimento profissional, porque o ambiente de trabalho, né, vai acontecer ali o quê? Uma redução da produtividade, um aumento do absenteísmo, a relação de trabalho com os colegas vai ser prejudicada. E aí não perde só o indivíduo, perde também a empresa, né? Não qual ele trabalha, porque ele não vai conseguir entregar resultados que sejam satisfatórios, né, no ambiente de trabalho. Então, assim, é uma perda muito grande para todos os lados. Tanto do indivíduo enquanto profissional, enquanto sua saúde também está sendo ali afetada, e tanto para a empresa que vai ter problemas de produtividade. Mas aí, pensando dentro dessa lógica, como é que estão as estatísticas, né, da prevalência do burnout em diferentes setores e profissões? Trocando em miúdos, né? Tem profissões que são mais afetadas, tem profissões que são menos.
por conta de serem profissões mais ou menos estressantes, ou serem profissões que a gente sabe que a literatura indica uma existência maior de assédio ou menor de assédio? Como é que está essa questão? Então, vários estudos apontam que o burnout ele é mais comum em profissões que vão levar o sujeito a um alto nível de estresse, como profissionais da saúde, profissionais da educação, profissionais que lidam com serviços sociais e áreas que têm uma ligação direta com o público. Então, são essas profissões que são mais acometidas pelo burnout. Então, pensando dentro dessa lógica, a gente teria aí professores, profissionais de saúde, né, médicos, enfermeiros que trabalham na linha de frente, policiais, né, que estão aí na rua fazendo a questão de segurança. Principalmente para nós, enquanto professores, a gente sabe que muitas das vezes a nossa jornada é tripla, né, dupla dentro da escola, e ainda tem o extra classe, né, que muitos não enxergam, que em casa a gente está sempre preparando atividade, estudando, fazendo leitura, corrigindo atividades, trabalhando, principalmente nós que estamos dentro de um ensino superior, a gente tem ensino, pesquisa e extensão, né? Então nós estamos diretamente ligados com sala de aula, com projeto de pesquisa, com projeto de extensão, e ao mesmo tempo nós temos que produzir uma quantidade grande de atividade e tendo que trabalhar naquele cotidiano ali altamente estressante, que muitas das vezes não é visualizado. Assim como também os profissionais de saúde estão lidando ali num ambiente, principalmente em urgência e emergência, onde o ambiente é altamente estressante, né? Você está lidando com vidas, e os profissionais de segurança. Então, na minha visão, igual você disse, com certeza são os profissionais que são mais afetados. Mas aí, pensando dentro dessa lógica, quais alternativas nós, né, enquanto gestores, enquanto profissionais, podemos pensar para tentar reduzir essa questão no ambiente de trabalho, para tentar diminuir a incidência de burnout nos trabalhadores, pensando não somente na qualidade de vida do profissional, mas na qualidade de vida do trabalho como um todo, pensando na equipe. Sim. Então, nós temos algumas estratégias, né, para prevenir o burnout nas instituições. Uma das medidas é a gente promover um ambiente de trabalho que ele seja saudável. Sempre ter um incentivo às pessoas que trabalham naquele local de ter um equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal, né? Tem que existir esse equilíbrio. É importante que as instituições tenham programas efetivos de cuidado à saúde e bem-estar, porque não adianta a gente ter muito bem descrito um projeto, mas ele não é executável. Então a gente precisa que tenha esse projeto e que ele seja eficaz na instituição. Outra coisa é oferecer suporte emocional para as pessoas que trabalham naquele ambiente. Promover uma cultura de comunicação aberta também. Outra coisa importante é que nós precisamos discutir quanto às questões de assédio. E aí, pensar que essa questão é uma questão dura, mas que precisamos aprofundar. Então, se tem uma situação de assédio no contexto do trabalho, é preciso que haja investigação. E junto à investigação, é preciso que haja educação. Porque, às vezes, numa situação de punição, aquela pessoa vai aprender ao mesmo tempo, né? Nós precisamos pensar também, tem algumas iniciativas de salas de descompressão. O que é isso? São lugares dentro do ambiente de trabalho que faça com que o sujeito ele tenha um lugar de descanso, que desconecte ele um pouco desse ambiente de trabalho, né? Só que antes mesmo da gente pensar nessas salas, nós precisamos refletir em relação àquilo que comprime o sujeito. Não adianta nada eu ter uma sala maravilhosa de descompressão, mas aquele ambiente é extremamente de comprimir as pessoas, né? Então, não adianta você ter uma sala bonita se ela não funciona. Não, né? não. Se tem a sala, mas o ambiente é extremamente assediador. Então, outra coisa que é importante a gente ver dentro do burnout, algumas salas que tem a meditação, isso tem mostrado, né, uma diminuição e uma redução do estresse. É preciso que as instituições elas atuem na causa raiz, pois a saúde mental ela é mais complexa, porque são crenças e valores que sustentam o trabalho e que é preciso ter coragem para sempre mudar e fazer diferente. E enquanto não fazemos o diferente, buscamos culpados, punindo gestores que são assediadores, então é importante essa punição, como eu disse. E outra coisa importante
é a gente trabalhar dentro do contexto laboral o letramento do assédio, né? Então, cada vez mais a gente discutir isso dentro das instituições. E entender que muitas punições, às vezes, educam. Um exemplo desse é o cinto de segurança. O quanto foi preciso a gente tomar algumas multas para que as pessoas pudessem usar o cinto de segurança, né? E aí, para além da punição, precisamos refletir qual a dinâmica que leva o assédio, né? Isso também é importante. A gente tem que pensar de maneira coletiva e, mais do que isso, trazendo uma cultura organizacional nova, né? Com novos preceitos, com novas indicações, com novas ações que sejam em todos os níveis da organização estratégicos, né? Desde a direção, passando pelos gestores, passando, entre aspas, pelo chamado chão de fábrica, para que a gente tenha uma mudança de fato na cultura. Sim. Que a cultura deixe de ser uma cultura tóxica, que seja uma cultura que escute os indivíduos, mas que somente não fique presa à questão de escutar, né? Porque se você escuta e não age, você não tem resultados sólidos, né? Que sejam colhidos e que consigam de fato alterar a realidade na qual esses trabalhadores estão inseridos. Então é interessante pensar também isso do ponto de vista administrativo, que é o que eu estou tentando fazer aqui. Mas vem cá, você agora como profissional de saúde, supondo que você tem ali um colega que foi diagnosticado com burnout, que está passando por esse problema, quais seriam as dicas, vamos colocar assim, para que essa pessoa consiga superar e ter um tratamento digno para essa doença? A gente pode pensar também num tratamento multidisciplinar, pensando em tratar o corpo, em tratar a mente, em passar por diferentes profissionais, pensando no psiquiatra, no psicólogo, num terapeuta ocupacional, no educador físico. Existe medicamento? Não existe? Como é que está a questão do tratamento do burnout? Pensando na literatura, o que a literatura está trazendo para a gente de moderno, para tratar essa doença, que é uma doença, vamos colocar assim, do século XXI. Sim. É importante que, antes mesmo de falar, de orientar, né, o que se deve buscar, é importante a gente fazer uma reflexão das nossas 24 horas do dia, né? E aí a gente dividir ela em 3. Primeiro, 8 horas a gente precisa passar deitados, são as 8 horas de sono, isso é importante. 8 horas, aí coloca-se numa situação de sentado, que é as 8 horas que a gente trabalha. E 8 horas eu preciso me incluir, que a gente fala 8 horas em pé, que eu preciso me incluir na questão do autocuidado. Então, o autocuidado, ele é importantíssimo, a autocompaixão, ela é importante, né? Então, assim, essas 8 horas, me colocar nessa agenda, né? A gente não coloca tudo na agenda, coloca as coisas do trabalho, coloca algumas situações da nossa vida pessoal, mas que ponto eu estou me incluindo nessa agenda, né? Então, é importante a gente buscar apoio dentro do âmbito da saúde mental, inicialmente, né, buscar uma ajuda com algum psicólogo. Às vezes, o próprio psicólogo vai te direcionar para um psiquiatra. Então, geralmente, são as 2 categorias aí que a gente mais vê as pessoas buscarem apoio. Mas, por exemplo, tem algumas situações dentro das práticas integrativas também, né? Como a meditação, óleos essenciais, mas assim, buscar ajuda na saúde mental, porque é uma doença de cunho emocional. Então, nós precisamos desse apoio emocional aí voltado para a saúde mental. Hoje também tem alguns grupos de burnoutados, né, que são grupos de apoio, que fazem um trabalho também muito bacana em relação a isso. E esses grupos, eles trabalham muito nessa questão de redução do estresse, e aí faz com que a pessoa lide de uma forma melhor com o burnout. Então, a gente tem essas ferramentas, né, em relação aos apoios que esse sujeito pode buscar. Com relação à medicação, existe tratamento com medicação? A gente sabe que só o remédio, ele sozinho, ele não vai ser milagroso, né? Não tem uma pílula mágica que eu vou tomar o remédio X, Y, Z e vou tratar o meu burnout. Óbvio que não. Passa por uma mudança também no ambiente de trabalho, claro, das relações ali que estão sendo construídas. Mas existe medicação, essa medicação ela sempre vai ser acompanhada de outros tratamentos complementares. Como é que está essa questão para a gente pensar?
Um ponto importante, antes mesmo da questão da medicação, é que a pessoa precisa ser afastada desse ambiente, né? Até mesmo para que ela possa lidar um pouco melhor com a situação que ela está vivendo, porque é uma situação nova. Como eu disse, a pessoa pode ter lapso de memória. Isso é assustador para o sujeito que está na fase aguda do burnout. A medicação, geralmente são medicações que a gente chama de psicofármacos, que vão de encontro para sanar os sintomas. Então, a ansiedade ou até alguns quadros de depressão. Então, usa-se alguns antidepressivos, benzodiazepínicos, se o sujeito não estiver dormindo de forma eficaz, né? Então, assim, usa muito a medicação, que são os psicofármacos, meio que para tratar os sintomas, né? Mas não existe uma medicação para o burnout, mas sim para tratar alguns sintomas que são prevalentes. Então a gente percebe que nós temos uma gama muito grande de tratamentos que ajudam então a pessoa a melhorar e sair desse contexto, né, do burnout. Nós temos a questão da atividade física, que é extremamente importante, principalmente em todas as doenças mentais, né? Já está provado por A mais B que a atividade física, ela sendo muito bem assessorada e acompanhada por um ótimo profissional, ela só traz benefícios para o ser humano. Nós temos a questão do medicamento, que vai ser acompanhada por um médico para fazer esse tratamento em conjunto, e a questão da terapia. Sem contar também a mais importante de todos, que é a melhoria do ambiente de trabalho, que é a causa, né, da doença e do burnout no indivíduo. Então a gente pode perceber que nós temos alternativas, né? A ciência como um todo, ela avançou, ela está trazendo soluções para a gente, mas que não são soluções milagrosas, né? De novo, é um tratamento que demanda ali adesão do paciente, é um tratamento multidisciplinar, é um tratamento também que vai demandar uma mudança no ambiente de trabalho para que aquele paciente então saia daquele contexto de doença. Na lógica então do burnout, é interessante que a gente pense enquanto trabalhadores, mas também enquanto gestores, porque muitas das vezes nós, pelo menos aqui no contexto de professores, nós podemos ser também gestores, coordenadores de curso, de pesquisa, de extensão, podemos muitas das vezes concorrer a cargos de direção e, eventualmente, a gente vencer uma eleição e atuar como gestor e estar do outro lado dessa equação. E aí, André, gostaria que você me ajudasse a pensar na seguinte questão. Como as organizações, então, podem repensar os seus ambientes de trabalho para construir um ambiente de trabalho que seja saudável? Então, uma das primeiras questões que nós precisamos pontuar é que as organizações, elas precisam promover um ambiente de trabalho saudável, né? E como que a gente pode promover esse ambiente de trabalho saudável? Oferecendo uma escuta emocional, um suporte emocional aos seus funcionários. Para além de tudo isso, nós precisamos também pensar na forma de punição em relação aos assédios, às humilhações que seus colaboradores passam, né? E aí refletir como que é a dinâmica que faz com que o assédio aconteça. Outro ponto importante é incentivar a comunicação aberta, fornecendo treinamento também de gerenciamento de estresse, é um ponto importante, e também promover políticas que incentivam o equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Um ponto importante também que as instituições elas precisam estar atentas é quanto à glamourização do excesso de trabalho, que muitas vezes vem atrelada com a privação do sono, né? E isso vai interferir na qualidade de vida desse sujeito. E é sempre importante frisar que o burnout há uma perda da funcionalidade daquele sujeito. Então a pessoa ela é acostumada a fazer aquele trabalho por anos, e com burnout isso é rompido. É como se ela esquecesse de tudo. Como eu disse, o sujeito ele pode apresentar lapsos de memória, desrealização, né? Como dito anteriormente. Até porque a gente está vivendo numa sociedade de recordes, de exposição, principalmente com o advento das redes sociais. E isso causa nas pessoas um certo grau de ansiedade, principalmente pela comparação de vidas. E além disso também é bonito falar que você bateu meta, que você é altamente produtivo, porque a rede social ela é uma cilada, a gente publica aquilo que é conivente para a gente. Ninguém vai publicar o boleto que acabou de vencer, ninguém vai publicar o atestado médico da doença, ninguém vai publicar um problema sério que está vivendo, se bem que algumas pessoas ainda fazem, né? Mas de maneira geral,
a gente está nessa lógica que é bonito você vender que você está batendo meta a todo momento, está sendo altamente produtivo. Não que, obviamente, nós não tenhamos que passar por esses processos de bater meta, de entregar resultados. Mas é importante ressaltar que a gente vive numa sociedade que a pressão para isso a todo momento ela é muito grande. E aí, pensando enquanto também profissional, é importante que a gente traga para o debate as lideranças. E as lideranças precisam nos ajudar também a pensar na construção do bem-estar do time de trabalho, da equipe de trabalho. Até porque nós, enquanto seres humanos, trabalhando em qualquer organização, seja ela pública ou privada, nós somos múltiplos, com múltiplos talentos, com múltiplas entregas. Então, cada indivíduo ele é diferente do outro. Cada indivíduo vai ter uma entrega diferente, cada indivíduo tem sua formação, tanto acadêmica quanto pessoal. E aí, André, como que a gente pode pensar para construir um ambiente que traz para esse trabalhador o bem-estar, visando também a gente ter um controle que consiga afastar o burnout, afastar a depressão, afastar as crises de ansiedade, para ter um ambiente de trabalho saudável que vai ajudar na construção daquele ambiente positivo que vai trazer para o trabalhador resultados positivos. Porque o trabalhador que está doente ele não vai conseguir entregar. Então as empresas e os gestores têm que ter essa consciência. Se ele está feliz, se ele está produzindo, obviamente vai aumentar a chance dele de entregar. Dito isso, então, em outras palavras, como as lideranças podem pensar para agir e construir uma equipe com bem-estar no ambiente de trabalho? A primeira coisa que as instituições elas precisam ter claramente é a questão de ter uma comunicação aberta, um diálogo aberto entre seus servidores, colaboradores, né? Por quê? Para que essa equipe ela se sinta pertencente a essa instituição, a esse serviço, né? Então, assim, isso é importantíssimo. O diálogo, ele precisa permear essas instituições. E aí também, como que os gestores precisam também refletir quanto ao seu papel, né? Porque, infelizmente, hoje em dia nós temos gestores que são tóxicos. São gestores que, ao invés de promover a saúde dos seus colaboradores, ele traz doenças, né? Então, o gestor também ele precisa se colocar em discussão no sentido de ser tóxico, né? E muitas vezes esse gestor tóxico, ele tem experiências de situações que ele também passou por um gestor tóxico, né? Então, a forma com que ele aprendeu de ser gestor é dessa forma. E aí ele precisa se colocar aberto a discutir sobre isso, que eu acho que é um ponto difícil, né? Porque, infelizmente, nós vivemos numa sociedade extremamente vaidosa, extremamente pautada em títulos, né? Em condecorações e tudo mais, e isso, às vezes, dificulta um pouco essa discussão. Então, a gente pode ter em mente que o burnout, não só o burnout, mas também como boa parte das doenças mentais que a gente enfrenta hoje, são males do século XXI? Sim, com certeza. Males do século XXI, males pós-pandemia, males por essa sociedade extremamente capitalista e, né, a gente tem essa noção aí de meritocracia, que é essa questão de que a pessoa vai receber por mérito. Isso é uma grande falácia. Então, assim, tudo isso leva as pessoas ao adoecimento, né? Porque nós não podemos comparar que aquela pessoa que teve todas as chances na vida vai ser igual àquela que não teve chance alguma, né? Então, assim, a gente precisa desconstruir isso, né? Aquela noção de que todo mundo consegue tudo, e não é bem assim. As chances são diferentes para algumas pessoas. Para a gente, então, começar a pensar já no encerramento dessa discussão, tenho certeza que foi muito proveitosa, porque a gente conseguiu fazer com que as pessoas refletissem sobre esse problema, sobre essa questão de doença mental. E eu tenho certeza que não vai ser o primeiro episódio, nem o último que vai abordar esse tema, né? A gente tem um crescimento muito grande de prevalência dessas doenças, principalmente nesses ambientes de trabalho que a gente tem hoje altamente conectados, expostos e que exigem cada vez mais resultados dos seus trabalhadores. Então eu tenho certeza que esse episódio aqui vai servir para ajudar muitas pessoas, tanto trabalhadores quanto gestores, a refletir
sobre essas questões. Para fazer um aparato final, André, acho que você podia trazer para a gente o que a ciência está dizendo, então, de maneira geral, sobre o burnout. O burnout tem solução, a ciência está trazendo cada vez mais aspectos positivos de tratamento, trazendo coisas que podem ajudar tanto as empresas quanto quem passa por esse tipo de problema? Sim. E aí, assim, trazendo uma experiência muito exitosa e muito atual, o governo, ele institui, né, uma lei aí, que é a Lei 14.831 de 2024, que institui o certificado de empresa promotora da saúde mental. Então, isso é um ponto super positivo quando a gente pensa em políticas públicas, né? Porque essa honraria, ela só será concedida àquelas instituições que promover saúde mental e bem-estar dos seus colaboradores. Então, esse certificado, ele tem validade de 2 anos e ele tem algumas diretrizes que as instituições precisam seguir, que inclua, né, dentro das vertentes, a promoção de saúde mental, o bem-estar dos trabalhadores e a transparência nas ações. Então, isso é um ponto positivo. E é importante também que a gente entenda que o burnout, ele é uma síndrome que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, né? E que os efeitos desse esgotamento, ele vai trazer consequências tanto para o trabalhador quanto para a empresa, né? Então, assim, quanto antes nós explorarmos e inserirmos estratégias de prevenção de como que a sociedade ela pode lidar com esse esgotamento, isso é extremamente importante, porque isso vai ter um impacto na saúde dos colaboradores e inclusive na saúde da empresa também, né? Entender também que o esgotamento não é apenas uma questão de fraqueza pessoal, é importantíssimo que as pessoas entendam que a pessoa que passa pela experiência do burnout não é uma pessoa preguiçosa, pelo contrário, é aquela pessoa que entrega 100%, se doa 100%, faz tudo antes dos prazos, é aquela pessoa extremamente conectada com o trabalho. Então, é importante que as pessoas entendam isso. Não é uma fraqueza pessoal e nem é uma preguiça, né? Porque, infelizmente, nós vivemos numa sociedade que ter um transtorno mental muitas vezes é ligado à frescura, né? E aí só reconhece quando é um transtorno quando a pessoa morre, né? Então, assim, é importante que entendam isso e que, para além disso, as organizações, elas precisam ter uma responsabilidade de promover um trabalho, um ambiente de trabalho mais saudável e apoiar incessantemente na gestão do estresse e na promoção de saúde mental. Outro ponto importante que a empresa e as organizações e os serviços, eles precisam estar conectados é quanto explorar cada vez mais entre os seus servidores e colaboradores a noção do autocuidado e desse equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Bom, eu acho que ficou muito claro, então, para os nossos ouvintes que o burnout é um problema sério que deve ser encarado como doença, que deve acontecer uma mudança tanto no ambiente do trabalho quanto na gestão de vida daquela pessoa que está com a doença. Esse episódio trouxe para nós, então, inúmeras reflexões e, de maneira geral, nós do podcast Eixos Tech entendemos que vai trazer uma reflexão muito grande para a nossa sociedade e contribuir para discutir esse tema, que é um tema espinhoso, que merece discussão, tanto da parte científica quanto da gestão dos ambientes de trabalho. Então, de maneira geral, a gente agradece você que acompanhou conosco esse episódio e gostaríamos de pedir a sua ajuda, compartilhando esse episódio e os demais episódios no Spotify, no Google Podcasts, no YouTube, curtindo, dando pra gente a avaliação máxima e compartilhando com todos os amigos, parentes, colegas, para que a gente possa cada vez mais alcançar um maior número de ouvintes e trazer a ciência para todos, que é a ideia do nosso podcast, que é democratizar o acesso à ciência. Pessoal, muito obrigado então, até o próximo episódio e um abraço a todos.